Olá, pessoal! Hoje o nosso papo é reto. É uma análise tática de uma das bancas mais conhecidas e tradicionais do Brasil, a VUNESP. Para quem está nessa jornada de concurso público, entender como o adversário pensa é, sério, o primeiro passo para ser aprovado. Então, bora mergulhar de cabeça nessa análise. Pensa comigo. Se preparar para um concurso é quase como se preparar para uma guerra, uma batalha de estratégia. E nessa batalha, o seu principal oponente não são os outros candidatos, não. É a banca. A banca que faz a prova. Conhecer o jeitão dela, as manhas, as armadilhas, isso é a maior vantagem que você pode ter. Então, para começar, vamos fazer um verdadeiro dossiê do nosso oponente. Quem é a VUNESP, afinal? Qual é a fama dela no mundo dos concursos? Vamos entender a identidade da banca. Bom, a Fundação VUNESP não surgiu do nada. Ela nasceu lá em 1979, dentro de uma gigante da educação, a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Isso já dá para ela um peso, uma tradição, sabe? E embora ela atue no Brasil todo, o grande território dela é mesmo o estado de São Paulo. É lá que ela comanda concursos enormes, tipo para o Tribunal de Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil, só peso pesado. E aqui a gente vê até, digamos, a dupla personalidade da VUNESP. De um lado, ela tem essa fama de ser previsível, bem objetiva, tem gente que até diz que é fácil porque ela foca muito na letra da lei. Só que aí é que mora o perigo. Essa previsibilidade toda é uma faca de dois gumes. Como muita gente estuda exatamente esse estilo, a concorrência fica acirrada e a nota de corte, ó, vai lá pra cima. E mais, ela exige muita memorização e costuma cobrar tudo, mas tudo mesmo que tá no edital. Ok, então a gente já sabe quem é a banca. Agora, vamos dar uma espiada no manual de instruções dela. Como é que a VUNESP monta as provas? Qual o estilo de cobrança que ela usa? O estilo da VUNESP é muito claro, não tem muito mistério. As provas são de múltipla escolha, sempre com 5 alternativas, A, B, C, D, E. Os enunciados geralmente curtos, diretos ao ponto, sem enrolação. O foco principal é a literalidade, ou seja, o que está escrito na lei. Ela não é de pedir grandes viagens filosóficas ou interpretações super abstratas. Ah, e um detalhe importante, se prepara para ler, porque os textos de apoio, principalmente em português, podem ser de médios a bem longos. Mas, ó, não vai se iludir com essa aparente simplicidade não, hein? Essa objetividade toda da VUNESP vem com um brinde que todo concurseiro conhece bem, as famosas pegadinhas. E aqui a gente tem um mapa do tesouro, ou melhor, um mapa das armadilhas. A banca adora, mas adora mesmo, usar palavrinhas como não, exceto, salvo, só para inverter o sentido da pergunta e pegar quem está lendo no automático. Outras táticas clássicas: trocar uma palavrinha sutil no texto da lei, usar dupla negativa para dar um nó na cabeça e criar cenários hipotéticos que exigem atenção redobrada na hora de interpretar. E, gente, essa informação é crucial. Sério, saber identificar essas armadilhas é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. E olha, se essa análise está clareando as coisas, que tal dar uma força? Curte o material, segue a gente para não perder mais dicas. Assim, nenhum detalhe importante da sua preparação vai passar batido. Beleza, já entendemos o estilo e as armadilhas. Agora a gente vai para a análise de dados pura. Onde a VUNESP concentra os ataques dela? Quais são as matérias e os tópicos que mais caem? Vamos entrar no campo de batalha. 63,9%. Guarda esse número, sério. Ele é a chave para entender toda a estratégia de estudo que funciona para a VUNESP. E tá aí o significado daquele número. Esse gráfico, que foi baseado em provas para a magistratura, deixa bem claro. Quase 64% das questões vêm da legislação pura, a famosa lei seca. Sabe o que é isso? É o texto da lei, na íntegra, sem tirar nem pôr. Doutrina e jurisprudência até aparecem, mas o prato principal, de longe, é o texto da lei. Ou seja, o estudo tem que ser focado em ler, reler e entender os códigos e as leis. E se a gente der um zoom dentro do direito, o que a gente acha? Esse gráfico aqui mostra o que a gente pode chamar de núcleo duro da prova. 6 disciplinas, olha só: processual penal, administrativo, penal, processual civil, civil e constitucional. Juntas são 57% de todas as questões. É mais da metade da prova concentrada nesse bloco. Dominar esse pessoal aí já te coloca numa vantagem estratégica absurda. Agora, saindo um pouquinho do direito, mas não menos importante, a gente tem a disciplina que, historicamente, é a campeã em número de questões nas provas da VUNESP. Língua portuguesa. É aquela matéria que pode fazer toda a diferença na sua classificação final. E dentro de português, o que mais cai?
Bom, os dados do concurso do TJ de São Paulo são bem claros. Olha só isso. Interpretação de textos é responsável por 34% das questões. É mais de um terço da prova. Isso mostra que saber ler e entender o que está escrito com precisão vale muito mais do que decorar 1 milhão de regras. Depois vem semântica, regência e reescrita de frases. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Apesar de a VUNESP cobrar a gramática de forma bem rigorosa, a grande paixão dela, o que ela gosta mesmo, é de testar a capacidade de interpretação de texto. Então a preparação tem que passar obrigatoriamente por muita leitura e, claro, pela resolução de muitas questões desse tipo. Certo. Com o perfil, o manual de instruções e os alvos da banca bem definidos, chegou a hora da gente montar o nosso plano de ataque. Como é que a gente usa toda essa informação para criar uma contra-estratégia que realmente funcione? A estratégia se resume em 4 passos que são fundamentais. Passo 1. Domine a lei seca. Ela é a base de tudo. Passo 2. Estude o edital inteiro, porque como a gente viu, a VUNESP gosta de passear por todos os tópicos. Terceiro passo. Ligue um radar para pegar as pegadinhas. Aprenda a identificar aquelas palavras-chave. E o passo 4, que talvez seja o mais importante de todos. Resolva o máximo de provas antigas que você conseguir. E isso nos leva direto para o ato final da nossa análise. A estratégia está na mão. Mas, nenhuma estratégia sobrevive ao campo de batalha sem muito treinamento. Essa frase aqui diz tudo. Não adianta nada saber a teoria se você não coloca em prática. É resolvendo questão que você pega o jeito da banca, ganha velocidade e, principalmente, aprende a não cair nas armadilhas. A repetição é o que leva à perfeição. Esse é o grande segredo, não tem outro. Então, para colocar tudo isso em prática, para sentir na pele o estilo da VUNESP e treinar do jeito certo com as provas que ela mesma já fez, a dica é falar com o pessoal da Foca na Vaga. Eles podem te ajudar a conseguir material e provas anteriores para fazer um treinamento realmente focado e eficaz. O contato deles via WhatsApp está facinho de achar aqui na descrição. E a gente termina essa análise com essa pergunta para você pensar. O mapa da mina foi entregue. As táticas do oponente foram reveladas. A contra-estratégia está bem clara. A pergunta que fica agora é: qual vai ser o seu primeiro passo? A aprovação começa com a sua decisão.